Boa noite a todos. Esse aqui é um podcast sobre gerenciamento de arquivos. É mais uma parte do projeto de avaliação que a gente está realizando para a disciplina de sistemas operacionais. Estou aqui com o Pedro Martinelli hoje. Boa noite. E o nosso grupo também tem o Luan, só que por problemas técnicos ele acabou ficando sem voz. Aí ele vai participar só da roteirização e da edição do podcast. Então, os podcasts até agora a gente sempre comentou sobre partes mais menos visíveis na realidade, né, do que se trata toda a composição desse mundo da computação, né. Então a gente falava de memórias, falava de gerenciamento da lógica do que acontece por trás das cortinas, né. O gerenciamento de arquivos ele é basicamente o início, né, de tudo que começa a interação própria do usuário, né? Então, o usuário, independente do nível, ele já tem um contato diretamente com esse gerenciamento de arquivos, né? Que são essas pastas que a gente tem dentro de cada sistema operacional, são coisas que vão documentando, né, toda a construção do que acontece por trás das cortinas novamente, né? É, Normalmente ele é dividido em duas partes, esse gerenciamento. É bem simples de entender. A parte de arquivos, que é como se fossem os dados brutos dos programas, os arquivos essenciais e os diretórios. É uma maneira bem simples de entender, como se os diretórios fossem o gerente da empresa e os arquivos fossem os funcionários. O gerente simplesmente aloca eles em grupos diferentes, em locais diferentes, dependendo da sua função. A gente tem, por exemplo, a diretório, no caso, seria uma pasta, né, para os poucos habituados, mas é mais ou menos o seguinte: temos a pasta temp, que seriam os arquivos temporários dentro do computador, são arquivos que não são tão obrigatórios sua focar em guardar esses arquivos. Tem a pasta bin, que teria os arquivos essenciais binários do usuário, boot, são arquivos estáticos de boot, dev. A gente tem o var, que é arquivos variáveis, root de super usuário, seria o root, entre outros. Mas resumido, é dividido entre arquivos e diretórios, sendo diretórios a organização dos arquivos, e arquivos ou dados de programas, né? E é engraçado porque, assim, o gerenciamento de arquivos, eu meio que caí de paraquedas no curso, né? Sempre gostei de um pouco de tecnologia, mas não sabia que eu gostaria de ser um cientista futuramente, né? Nesse ramo da computação. E uma das coisas que mais me sentia como alguém que tinha noção maior do mundo dessa computação mesmo, era nas primeiras aulas de algoritmo que a gente tinha que entender como caminhar dentro dos diretórios, né, pelo prompt de comando. E, querendo ou não, a gente estava fazendo um gerenciamento de arquivos ali, né, adicionando pastas pelo prompt e tal. E é interessante ver que é meio que a porta de entrada, né, para um usuário entender melhor o que seria como que funciona o sistema, como que é organizado todas as estruturas, né. Para nós entender melhor isso, a gente tem que entender qual que é o objetivo principal, né? Porque para tudo tem um objetivo principal. Não adianta a gente criar algo e no final não ter um sentido. E o sentido do gerenciamento de sistema e arquivos é simplesmente manter a garantia e validade do que acontece dentro do computador. Como, por exemplo, fornecer mecanismos para os usuários, tanto administradores quanto não administradores, manipular, registrar mudanças nos diretórios, nos arquivos, garantir e validar a coerência de dados para minimizar o risco de perda e alteração de dados, corromper alguma coisa, otimizar o acesso, facilitar para o usuário encontrar alguma coisa, fornecer o suporte a outros sistemas, e suporte a vários usuários. Tipo assim, um único programa pode ser utilizado por vários usuários ao mesmo tempo. Até porque, se a gente parar para pensar, o usuário vai ter os requisitos mínimos dele. Que no caso seria criar, apagar, ler, alterar arquivos, controlar as permissões de acesso aos arquivos, quem pode acessar, quem pode alterar,
Nomear, por exemplo, muita gente pensa que nomear é para o computador guardar bonitinho, mas na verdade o computador não sabe o que que é aquilo, mas é para você mesmo se organizar. Realizar backups, para quem não sabe, é uma cópia de segurança armazenada em outro local para se caso você perder ou corromper ou acabar fazendo algo que não deveria ser feito, você tem um backup que volta a um estado de como se fosse um checkpoint do arquivo. E também tem os requisitos mínimos ao ponto de vista do sistema, que é descrever a localização, o endereço de onde ele se encontra no sistema, gerenciar o espaço físico do disco, que é alocar os blocos, já foi citado em outros podcasts, liberar blocos de arquivos, mecanismos para localizar de maneira eficiente blocos, setores que compõem o arquivo, e assim melhorar para a utilização do usuário do sistema operacional ao ponto de vista de um todo. E essa disponibilidade, né, de se poder gerenciar arquivos, ela vem independente de qual sistema operacional a gente está utilizando, né? Então, pô, você está usando Linux, você está usando macOS ou Windows mesmo, você tem que ter a possibilidade de gerenciar esses arquivos, né? Não é uma coisa exclusivamente da máquina. O usuário tem que ter esse poder de pelo menos estar visualizando o que a máquina dele tem de forma básica, né? E esses arquivos também, eles possuem umas estruturas, né? Igual o Pedro já comentou, eles possuem nomes, tipos diferentes, né? Você tem, por exemplo, arquivos que mesmo você com um computador novo às vezes não consegue acessar porque são de propriedade de uma empresa, por exemplo. É até uma curiosidade que os arquivos, quando você vai inserir o nome, você não pode utilizar é o barra ou contrabarra, né? Porque na hora de caminhar, na hora de você tentar caminhar dentro de diretórios, o sistema pode ler de forma duplicada e gerar erro, né? Então eu não lembro se era barra ou contrabarra, mas tem esse detalhezinho também. Uma curiosidade é que todos os sistemas operacionais, somente o Windows utiliza o contrabarra para navegar nos diretórios. Todos os outros utilizam barra. Isso é só uma curiosidade que veio à minha cabeça aqui que eu tô falando. Isso é um absurdo, mas isso. Como o Fernando falou, não importa em qual sistema operacional, seja Android, seja Linux, seja Mac, seja Windows, seja até de videogame, todos haverão algo em comum entre eles, nos atributos que eles fazem em cima dos arquivos, que no caso seriam os nomes, tipo, se é binário, .txt, .exe, se a localização, o endereço dele dentro do HD, do SSD, em que seja, o endereço para encontrar ele, o tamanho, o quanto que ele pesa em bytes, ou utilizando termos megabytes, terabytes, enfim, a sigla, né? A proteção, né? Por exemplo, o macOS tem costume de criptografar o HD. Somente sistemas operacionais macOS conseguem ler os arquivos dos seus próprios HDs. Ora, data de criação, porque tem que ter um controle acima disso. Por exemplo, eu crio uma pasta num trabalho contendo o ponto. Aí eu tenho que ter acesso de quem entrou e editou o registro de ponto, o horário que a pessoa entrou, isso tudo faz parte da segurança, monitoração e proteção para o usuário e para os subusuários, né? Para validar, trazer uma segurança maior acima dos arquivos dentro do sistema, independente de qual sistema seja, né? Eu acho importante colocar na conversa também que, tirando arquivos que são meio que barrados por segurança, né, coisas que você não pode editar completamente, a maior parte deles eles têm um comportamento muito parecido, né? Então existem algumas funções que praticamente todos eles têm, como você pode renomear um arquivo, né? É, pode criar arquivos dentro de arquivos, você pode criar é, arquivos a partir de diretórios também, deletar, encontrar propriedades deles também. Isso em quase todos os sistemas operacionais também, né? A abertura deles para o sistema é muito parecida também. Quando você faz essa chamada, quando você clica no arquivo, por exemplo, você está meio que
iniciando uma chamada de sistema também, né? E a gente tem que ter o controle de acesso desses arquivos, né? Que foi citado pelo Fernando, tanto citado anteriormente, tanto dos arquivos, tanto dos diretórios, tem que haver um controle deles. Um exemplo simples que a gente pode dar, que é dentro de qualquer empresa que seja, tem um controle de pastas dos funcionários. Normalmente uma empresa, ela tem uma pasta que é compartilhada dentro de todos os funcionários e usuários dentro do sistema da empresa. Aí como que eu vou garantir que uma empresa, por exemplo, um diretor de um RH não seja acessada por um estagiário para não vazar arquivos importantes? Por isso a gente tem que ter o controle de acesso, que normalmente é feito com login e senha e que cada usuário tem níveis, hierarquias diferentes para acessar esses arquivos. Uma solução muito típica, comum que a gente tem desses controles é feito pela classe de usuários, que tem o proprietário, tem o usuário normal, tem o universo, enfim, que simplesmente divide de tal maneira que o proprietário é quem cria, quem edita, quem lê, quem modifica, quem executa, enfim, quem tem todas as funcionalidades. Um exemplo, um funcionário de hierarquia menor dentro de uma empresa poderia só ler, ou só compartilhar, ou só executar, mas sem modificar. Por exemplo, uma empresa de TI, ele teria acesso ao código, mas não poderia mexer, né, para não dar pau no sistema inteiro. Enfim, tudo isso faz parte, é muito importante fazer parte dentro do sistema também, né, galera? É isso que. Aí. Então, fica assim nosso bate-papo então, né? Um pequeno podcast sobre gerenciamento de arquivos, né? Novamente citando o Luan que não conseguiu comparecer de forma a comentar aqui com a gente, né? Ele tá com problema de voz, mas tem algumas semanas já que isso está acontecendo para não adiar tanto trabalho. Inclusive meus cachorros estão participando aí do podcast. Aí para não adiar tanto a Participou gente. mais que o Luan já. Coisa boa. Então, e para não adiar tanto o trabalho, a gente resolveu fazer com ele só participando da roteirização novamente e da edição do podcast. Então fica assim. Até o próximo podcast, hein, Pedro? Valeu. É nóis. Falou.